Hoje é o primeiro domingo de maio. E mês de maio é um mês que há um destaque mais assim para que assunto? Família. É um mês em que nós destacamos um pouco mais a questão da família. E há uma palavra do coração de Deus para você, envolvendo esse princípio família e conduzindo para esse momento da ceia do Senhor. Quero pedir inclusive aos irmãos diáconos para já trazer os elementos da ceia e colocar aqui, por favor. Pode já estar trazendo, enquanto nós vamos estar começando. Porque nós fizemos algumas mudanças, então teve que retirar novamente, agora vai ser trazido e colocar aqui os elementos da ceia. Mas amados, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, 1 João 4, 8, diz que Deus é amor. Sabe que o princípio de tudo, a palavra-chave, o princípio de tudo, nós podemos identificar que é essa palavra, amor. Nós lemos em 1 Coríntios, amém. Daqui a um pouco vamos ter a ceia do Senhor. Obrigado, queridos. Então a palavra amor, ela é destacada em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, não é isso? Falando exatamente, ainda que tenha fé, tenha esperança, mas o maior é o amor. É o amor que rege todas as coisas. E esse versículo diz exatamente, projeta para nós, 1 João 4, 8. Primeiro João 4, 8. Primeira carta de isto. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pode ler o final comigo? Porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Amados, há um versículo que normalmente é entendido, e eu já falei aqui destacando ele, como o versículo mais conhecido, mais assim, direto sobre o projeto de Deus, tudo na Bíblia. Você sabe qual é esse versículo mais destacado para todos? É o versículo mais completo que resume tudo ali na Bíblia. Quem é? João 3,16. Podemos falar juntos o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o destaque, Deus amou. Amor é o princípio de Deus. Deus é amor. E nós já destacamos, vocês conhecem bem, a matéria-prima que Deus fez o homem. Qual é a matéria-prima? Do barro, do pó da terra, ok? E Deus, diz a palavra, formou um boneco. E aquilo que estava nele, que é vida, diz o texto que o Senhor soprou nas narinas e tornou o homem alma vivente. Então, vida está em Deus. E Deus sopra e traz ao homem ter vida. E a palavra então ensina que o que está em Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e 27, declara exatamente isto. Gênesis 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos. Então, não é apenas o Pai, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos, a Trindade,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então somos criação de Deus, e nós temos em nós a imagem e semelhança de Deus. Isso não é qualquer coisa não, irmãos. Isso é bênção tremenda. E eu fico imaginando como deve ter sido aquele momento em que sopra nas narinas e ele se torna alma vivente. Deve ser algo inexplicável, aquele momento, aquilo que aconteceu. Mas também, a palavra de Deus vai dizer, nós embora lemos Deus, o homem e a mulher, ainda destacando em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, é o primeiro momento em que Deus vai dizer que não é bom. Antes, na criação, Deus vai fazendo cada parte, e a cada parte criada vai dizendo assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas aqui agora é o primeiro momento que aparece Deus dizendo: não é bom que o homem esteja, eu vou fazer uma adjutora, que esteja como que diante dele, alguém para somar. Então Deus formou a família. Diz para quem está do teu lado aí: é Deus que forma a família. E aqui, quando Deus dá Eva para Adão, ele vai formar a mulher, é o primeiro casamento. Deus é quem celebra, é que junta e faz o primeiro casamento. Eles surgem e ali então é a família. A família é a primeira realmente organização, primeiro que Deus forma. E é por causa disso que nós podemos afirmar para os irmãos: a família, irmãos, é um lugar onde Deus comunica o seu amor totalmente. É dentro da família. E é dentro da família também, acho que você vai concordar, que acontece os maiores problemas e os maiores consertos, sim ou não? É dentro da família onde mais se tem liberdade, mais vai acontecer as arranhuras e onde também vai ter consertos. Porque é na família que a gente vive intensidade de relacionamento. Então a família é algo que o diabo sabe que é nela que o amor de Deus é revelado, vivenciado, e que se a família viver os princípios de Deus em obediência a Deus, Satanás fica neutralizado. Você sabe disso? O inimigo fica neutralizado. Se a família andar dentro do projeto de Deus direitinho, Satanás não tem chance não. Ele não arranja brecha para fazer o seu estrago. Então, se o diabo sabe que ele não pode ir diretamente contra Deus, porque não tem como, não há comparativo, não pode, não consegue nada com Deus, ele vai onde Deus mais ama. E o que Deus mais ama não é a borboleta. O que Deus mais ama não é qual o animal mais lindo que você acha. O que você acha mais lindo na natureza. O que Deus mais ama não é isso, é você, é a sua família. É a família que recebe a maior revelação de Deus. Então, o desejo de Satanás é atacar a família, é trazer na família distorções, tentar não permitir mais que a família siga diante dos princípios de Deus, da forma de Deus. A Bíblia diz exatamente como formar uma família. A palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai ser projetado aqui para nós. Olha, diz assim para formar uma família: portanto, deixará o varão, em algumas traduções vai dizer assim, deixará o homem, varão, o homem, é o mesmo sentido, ok? Deixará o varão, ou o homem, a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua, o quê? Então é um homem e essa é a formação de uma família. Há uma mulher, e serão
ambos uma só, tornam-se um. Amém? Esse é o princípio de Deus. Mas o princípio do mundo está assim, ó, totalmente deturpado. Não sei se você leu, não sei se foi essa semana passada, um padre está sendo tremendamente processado e com risco de ir para a prisão, tudo mais, porque houve uma reunião e ele foi ler os princípios da Bíblia dizendo, família corretamente é um homem e uma mulher, e tinha lá quem não gostou do assunto e denunciou, e o padre está já sendo processado e tudo mais. É incrível, mas está assim acontecendo. Quando a gente fala o projeto de Deus, que família é um homem e uma mulher, as pessoas, há quem não goste e já estão denunciando. Mas o que ocorre é que um homem e uma mulher vão seguir o projeto de Deus, que é multiplicando sobre a face da terra, sim ou não? Mas um homem com um homem multiplica? Uma mulher com uma mulher multiplica? Não. Então Satanás faz com que diminua a população e não siga a família, está entendendo? A família morre e não tem mais seguimento. Não é muito barato a turma pagar caro para fazer tanto tratamento quando é um par, e não uma família, não é um par. Mas aí tem que fazer um mirabolismo, uma coisa, entrar em algumas coisas erradas, para tentar ter um filho. Então, amados, família do jeito de Deus é um homem e uma, que passar disso é procedência maligna. Pronto. Onde começa esse princípio de família? No próprio céu. Deus Pai, Filho, há uma trindade. Não estamos dizendo que o Espírito Santo é mulher, ele é mãe, mas estamos dizendo que o princípio de família está em Deus. Há uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, o princípio de família. E Deus dá também a diretriz para nós formarmos aqui na terra, então, uma família. Eu posso dizer a você que Deus pensa sempre em termos de família. A sociedade está distorcida, mas o princípio para que a família seja guiada na terra, o manual do fabricante existe, sim ou não? Quando você compra alguma coisa tem um manual, não tem? Você quer que funcione bem, você vai olhar o manual. Pois para a família funcionar, beleza, tudo jóia, tem um manual. Qual é o manual? Quem trouxe aí o manual? Levanta para mim, por favor. Não vale celular não, viu? Levantar celular não pode não. Celular contém a Bíblia, não é a Bíblia. Mas a Bíblia é isso aqui, ó. Porque hoje está um modismo. Não leva mais a Bíblia não, leva o celular. Isso não é bênção não, viu? Isso é a Bíblia. Não traz o celular para substituir sua Bíblia não. Não é assim que Deus se agrada. Mas irmãos, então, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, a Bíblia, jamais há de passar. Então o princípio para nós caminharmos como família está no manual que Deus deixou. E nós vemos muitos casais, quando estão se preparando para o casamento, uma correria tremenda, se preparando para o dia do casamento. Não é verdade que para o dia do casamento se tem uma correria tremenda? E faz preparativo ali e tal, mas muita gente não está preparando para viver casado depois. Está preparando para o dia do casamento, para viver casado depois não está não. Está entendendo? Muita gente, mas deu trabalho, pastor. E foi assim, trabalhei aqui, eu providenciei isso. Mas sendo ensinado para viver depois do casamento é mais importante, sabia? Porque tem que permanecer. A gente vem até o altar e diz até que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então não pense nisso. A Bíblia diz também que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então Deus revela o padrão divino para a família e orienta que os mais velhos devem instruir aqueles que são mais novos dentro do padrão. Tito capítulo 2, versículo 3 e 5, abre para nós, olha só, as mulheres idosas, quem já está mais um pouquinho, as mulheres idosas, um cadinho, falei, isso não é comigo, né? Tá bom, é sim, tá?
as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, nada de ser chegada a muita bebida, né? E diz assim, mestras no bem, versículo 4. Para que, o quê? Ensinem as mulheres mais novas a serem o quê? Prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. E o versículo 5, a serem moderadas, ensinando, falando para as mais novas para serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, não seja retirado do seu valor. Então, está aí um recado. As mais de idade vão ensinar as mais novas. Igreja, você sabe que existe muita bênção por causa da obediência de um da família, principalmente quando o líder da família é obediente. Existe o que chamamos de bênçãos familiares. Como é isso? Nos relatos aqui da Bíblia, nós vemos repetidamente Deus abençoar pessoas e estender a bênção que elas recebem para a sua família, sim ou não? Prova de que cada um de nós, seja marido, seja mulher, você quando obedece, a bênção alcança a sua família. Não é o que aconteceu no caso de Noé, irmãos? Diz que Noé foi achado homem íntegro diante de Deus, amando a Deus, e Deus salvou a Noé e a sua família foi abençoada por tabela. Quando Deus salva também a família de Ló, quando vai destruir Sodoma e Gomorra, salvou Ló apenas? A família. E é interessante que quando Deus vai salvar a família de Noé, tinha os pretendentes das filhas de Noé, né? Dos filhos de Noé. E elas ficaram juntas, crendo junto com a família, e foram salvas. Seus familiares ficaram, viu? Mas elas que creram junto com os filhos de Noé, prometidas para eles, foram salvas, pegou a bênção. Mas no caso da família de Ló, as filhas de Ló tinham também seus pretendentes, mas quando eles ouviram, o que eles falaram? Riram, não acreditaram, babau, pereceram, morreram. Foi salvo Ló com as suas filhas. E a mulher de Ló? Eu sempre brinco dizendo que elas deviam ter alguma coleção chique de tapué que não queria deixar. Porque diz que esse negócio de tapué é top. É isso mesmo? É aquelas vasilhinhas cara que só. Quando chega alguém na propaganda de tapué, eu digo, Jaqueline, porque é caro o negócio, irmãos. Mas essa mulher de Ló devia ter uns negócios assim chique em casa. Quando ela vai saindo, ela vai olhar para trás com dó, né? E aconteceu o que, irmãos? Transformou-se numa... Porque ela desobedeceu, não foi? Porque a salvação era para Ló e toda a sua... Deus abençoa Ló e a sua família. Eu podia mostrar muitos outros princípios. Deus abençoou, por exemplo, a nação de Israel devido à obediência de Moisés. Verdade, está escrito, bendito será o fruto do teu ventre, e vai ser abençoado todo o povo de Israel. Eu lembro também de Potifar, aquele homem que José foi ficar na casa dele, lembra? E a Bíblia diz que Potifar foi abençoado porque ele deu guarita, ele esteve com José, porque José era homem de Deus. Por causa da pessoa de José, olha só, por causa de um homem, por causa da pessoa de José, a família de Potifar é abençoada. Olha a importância da bênção familiar. Você, varão, você sendo obediente, sua família vai ser abençoada. Você, varoa, você, mulher de Deus, sendo obediente, sua família será abençoada. Foi assim que aconteceu. Citando exemplos, quando acontece em Sifrá e Puá, elas eram as parteiras, que veio a ordem do faraó para matar as crianças no rio Nilo, lembra disso?
mas elas não obedecem a ele, obedecem o princípio de Deus, não mata as crianças, não acontece isso, e a Bíblia vai dizer que Deus constituiu famílias para elas, Deus abençoou a vida delas, famílias abençoadas. Na sequência, nós podemos lembrar, você está lembrando talvez de Obed-edom, quem lembrou? Obed-edom, ficou 3 meses a arca, a presença de Deus na casa de Obed-edom, e diz a palavra que a sua família, nosso assunto é família, gente, essa noite, trazendo para a ceia, você vai ver que isso vai dar certo, no final você vai entender o projeto que Deus colocou no meu coração, nessa noite para você. Então, nós vemos, através de uma pessoa, família sendo abençoada. Quem lembra de Raabe? Raabe era prostituta, mas Deus toca, e Raabe sabe, esse povo de Deus aí, esse Deus de Israel é tremendo, e Raabe vai esconder os espias. Raabe não é salva sozinha, ela diz assim, vamos fazer um trato, eu cuido de vocês, está tudo aqui ajustado, mas eu quero que vocês poupem a minha família, e não foi só a família não, até os bens dela, gente, ela foi esperta, viu? A minha família e os meus bens, salvou foi tudo, mas a bênção foi com Raabe, a coisa foi com Raabe, mas a bênção chegou para a família toda de Raabe, oh glória! Eu fico feliz quando eu vejo essas coisas, porque Deus através de você pode abençoar tremendamente a sua família. Então, família, bênçãos de Deus, vêm através da obediência, e nós vemos que esse assunto de abençoar a família, parece que vem antes de todas as outras bênçãos. No Salmo 128, versículo de 1 a 4, tem que correr, né? Tem muita coisa para falar e tem que correr. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. 3, e a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem, e aí você entende homem ou mulher, que teme ao glória. Assim será abençoado o homem, a você que teme ao Senhor. As bênçãos que são prometidas vêm para a família, mas assim como tem bênção, também tem leis, tem mandamentos para a família, não é só bênção, tem também de Deus uma determinação, que são princípios, que são mandamentos, diretrizes, tremendamente ligadas à família, mandamentos especificamente ligados à família. Quer ver? Um deles, honrar o pai e a... é um mandamento para a família ou não? Bem ligado à família. Honrar pai e mãe. Quer ver um outro mandamento para a família? Não adulterar. Não adulterarás. É mandamento para a família? Especificamente para a família. E tem um outro que é mais ainda importante, e eu digo para você, complicado, temos que observar. Não cobiçar a mulher do próximo. Mas entenda o seguinte, tem também mulher que cobiça o homem da próxima. Entendeu, né? E senão fica só nós nessa conversa, né? Você pensa que a mulherada também não olha, não? Você, olha, não, olha sim. E o Senhor diz para cuidado, para não olhar de maneira o homem é que olha mais mesmo, mas a mulher também olha. Não vem com essa não. Olha assim, né? Então, o Deus que criou as bênçãos, Ele também dá princípios, e é interessante, irmãos, como Deus estabelece. Eu vou ler só um dos versículos, que é Efésios, capítulo 5, do versículo 22, até, eu creio que até o 25, vamos lá. Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, como ao... Então você sujeita ao marido como que você sujeita ao Senhor. Se eu falar assim, mulher, sujeitai-vos ao Senhor, todo mundo topa, né? Mas quando diz ao marido, a Bíblia está dizendo, não é o pastor Adelino, você vai fazer isso como ao Senhor. Você está pensando que você
tem uma exigência muito grande, você tem que ver a exigência que Deus deixou para o homem, e que não cabe a vocês, é só para nós homens. Aí eu queria ver, olha só que você vai escutar. Aí diz assim, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da... Olha a comparação. Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas, em tudo sujeitas a seu marido, versículo 25. Vós maridos, aí agora aperta. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que é que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela, amém? Você marido, tem uma direção, um mandamento, algo de lei de Deus, você tem que estar pronto a morrer pela sua esposa, entendeu, Johnny? Você olhou para ela, mas é isso mesmo, pronto a morrer, mas você não tem nada que morrer por ele, viu? Só você por ela. Um já olhou para o outro ali e disse, poxa, mas é isso aí, tem que estar pronto a morrer por ela, mas ela, Deus não mandou morrer por você não, viu, irmão? Viu, varão? Diz para ela sujeitar apenas, diz para morrer por você não. Se for olhar, pesar na balança, irmão, às vezes as mulheres falam, ser submissa, é como ao Senhor, porque eu quero ver uma esposa não gostar de submeter um marido que ande de acordo com a palavra, que ande de acordo com Deus, com os princípios de Deus, sim ou não? Todas querem ser submissas quando vê um marido que anda de acordo com Deus. Tenha certeza, o que precisa é seu marido, que às vezes é um cabeça dura que só, andar do jeito de Deus. Então, amados, eu quero rever com vocês, rápido, os valores que Deus deixou para a família. Vamos ver se você conhece os valores certos. Na escala de valores, há muitos cristãos e até pastores invertendo essa escala de valores que Deus deixou para a família. Bom, vamos colocar assim, em primeiro lugar, quem é que precisa estar? Quem vem em primeiro lugar? Fala comigo, Deus. Em primeiro lugar é Deus. Mas é Deus 24 horas, viu? É Deus quando você está aqui, é Deus quando você está andando na rua, é Deus quando você chegou no seu trabalho, é Deus quando você está na sua escola, é Deus quando você está em casa, é Deus 24 horas. Então Deus em primeiro lugar, porque Deus é o tempo todo, está me entendendo? Não é só quando está aqui. Segundo lugar, o que é que vem? Oi? Não ouvi. Segundo lugar, família. Vamos juntos? Segundo lugar vem a família. E é isso mesmo. E muitos, acabam errando nisso aí. Muitos acabam achando que igreja vem primeiro que família. Coisa nenhuma. Primeiro é a sua família. É o princípio que diz na palavra de Deus. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai ser projetado. Olha o que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, da família, está entendendo? Se alguém não cuida bem da família, e principalmente da família, negou a fé e é pior, olha só, pior do que o infiel. Que coisa, hein, gente? É pior do que quem não é crente lá fora, está entendendo? Se você não cuidar da sua família, não colocar ela em segundo lugar. Então, como é que a gente cuida da família? A maneira de cuidar da família é realmente a questão que falamos no início, o amor. O princípio do amor. Você precisa sempre andar com a sua esposa como namorado dela. A gente, como é namorado, gosta de andar de mão dada, não gosta? Sim ou não? Quem quando namorava gostava de andar e era de mão dada? Um grude que só. Aí agora que está casado, já não anda de mão dada, anda de mão dada com o filho. Está errado não andar de mão dada com o filho não, mas deixar a esposa sozinha. Tem gente que anda na rua com a esposa, nem parece que é a esposa, parece que é uma amiga. Anda, não dá bola, não dá a mão. Meu querido,
seja sempre namorado. Ande sempre de mão dada com a sua esposa. Outra coisa, culto doméstico. É princípio de Deus? É lá principalmente que a família vai crescer amando a Deus. É vendo os pais lendo a Bíblia, é vendo os pais com as canções de Deus. É na casa que o filho mais vai ser ensinado os princípios de Deus. Não é aqui não, porque aqui você vem no domingo e quando vem terça-feira, olhe lá. E você achar que seu filho vai se tornar maduro, forte, porque ele vem aqui no domingo e fica esse tempinho lá, ó. Seu filho vai realmente crescer, vai ser maduro, se você cuidar dele em casa. Outra coisa, reunir a família à mesa. Nos últimos tempos a igreja, às vezes, precisa entender isso. Há muita gente dizendo, pastor, cada um pega o prato e vai para o quarto, pega o prato e vai para ali, vai para diante da televisão. Quem conversa é a televisão, a gente só está ali na TV. Isso é errado. Outra coisa que eu esqueci de falar, a responsabilidade de que haja culto doméstico em casa, você sabe de quem que é? Do marido ou da mulher? Do marido. Ele é o cabeça, ele que estabelece. Ainda que de repente a mulher ajuda, faz muita coisa lá no culto, mas é ele que tem que estar certo que o culto aconteça. Ele é o condutor dessa família, entendeu? Mas sentar à mesa, lá em casa sempre, ou mesmo quando estamos em algum restaurante, você vai ver sempre, a gente senta à mesa e a gente vai comer antes, dá a mão para orar. Qualquer lugar que seja, dá a mão, nós três, e a gente ora. E quando a família vem para estar comigo, todo mundo já sabe, aqui com meu pai esse negócio é assim, todo mundo dá a mãozinha para orar antes de comer. Tem que dar a mãozinha, dá a mão aí, vai ser. A gente estabeleceu princípios, porque Deus disse que eu comando a família, e eu tratei, desde que casei, que esse é o princípio. Então, culto doméstico, reunir a mesa, e outra coisa que é brincar em família. Quem é que brinca em família? Com a família. Ô irmã, deixa eu mostrar para vocês umas fotos ali. Está pronta aí as fotos? Mostra aí. Eu tive o privilégio domingo passado de fazer aniversário, foi bênção, né, irmãos? E a família estava toda comigo. Olha só o que deu, coisa boa. Olha só, mostra aí umas fotos. Ficou pequenininho. Consegue ficar maior não? Não, né? Acho que não. Está dando para ver, irmãos? Ali é o meu irmão com a minha cunhada e a loura mais linda e a minha filha, a segunda loura, né? A Natália. Aqui sou eu com a netinha. Simplesmente nós estamos olhando e as ondas fazendo aquela arrebentação, sabe? Ali perto daquele mirante, ali perto da baleia. As ondas arrebentavam assim, ela morria de rir. Quando respingava na gente, assim, ela ficava morrendo de rir, a netinha. E a gente se divertindo em família. E aqui a família maior reunida. O que nós fizemos? Somente passear como família. Tem gente que quase nunca sai com a família para lugar nenhum. Não reúne como família. Quanto tempo faz que você não vai só para ir naquelas pedras, caminhar e ficar com a sua família, curtindo a família? Isto é projeto de Deus, nós cuidarmos. Família vem em segundo lugar. Então, é hora de você cuidar bem da sua família. Cuide bem da sua família. Terceiro lugar, o que é que vem? Quem dá mais? Trabalho. Quem concorda que é trabalho, levante a mão. Quem concorda que é a igreja, levante a mão. Trabalho. Terceiro lugar. A igreja não vai pagar seu salário, viu? Se você perder seu emprego, a igreja não vai pagar seu salário. Então, seu trabalho vem primeiro, está entendendo? Tem outra foto? A esposa sabe de tudo, o marido está aqui. Cadê a outra foto, então? Aqui a gente fazendo joguinho. Aqui é jogando detetive. Quem já jogou? Jogo de tabuleiro, detetive. Compra que é bom a beça, viu, irmão? Propaganda. Detetive. E aqui a netinha pintando e eu pintando com ele junto com ela. A gente jogando em família. Passamos, beleza. Banco imobiliário, batalha naval. Eu tenho tudo lá em casa. Tudo para a gente brincar em família. E assim a gente passa o dia. Bem gostoso. Ok?
mas eu estava falando em terceiro lugar. Deixa eu me dizer a vocês uma coisa. Por que é em terceiro lugar? Irmãos, o trabalho foi o que Deus deu para Adão antes de dar Eva, sabia disso? Antes de dar Eva para Adão, Deus disse assim, vai lavrar a terra, você vai trabalhar. Antes de você arranjar namoro, você tem que namorar, tem que trabalhar. Antes de arranjar namoro, tem que trabalhar. Porque quem está namorando, quando começa a dar umas bitocas, tem que pagar sorvete, né? Agora tem o seguinte, tem uns espertos aí que começam a querer namorar e chega para o pai e diz assim, pai, arranja uma grana aí que eu vou sair com a namorada. Eu falei, eu pago para minha namorada, para a sua é você que paga, meu filho. A pagar para a sua namorada é você. Eu já tenho minha namorada para pagar, ué. Mas aí começa a namorar e não tem trabalho. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 7, é melhor casar do que viver abrasado. Se você começar a namorar, vai abrasar e não vai poder casar porque nem emprego você tem. Então o princípio para começar a namorar, não vamos entrar nisso hoje não, mas é primeiro você ter trabalho. Então o que acontece, irmãos? Trabalho vem em terceiro lugar. Porque nós não estamos falando de amar a Deus, de viver Deus, estamos? Isso já é primeiro lugar. Estamos falando da ordem. Deus, família, trabalho, agora a igreja. Ok? Porque se nós aqui em Rio das Ostras, todo mundo que mora em Rio das Ostras, digamos que fosse um grande fazendeiro, e nós fôssemos empregados desse fazendeiro, e esse fazendeiro estabelecesse assim, agora, o dia da folga de todos vocês, vai ser terça e quarta, não vai ser mais sábado e domingo não, vai ser terça e quarta. Qual dia seria dos nossos cultos então? Seria o nosso sábado e domingo, seria terça e quarta, seria a nossa folga. Então o nosso domingo, o nosso dia de folga seria na quarta. Ah, eu posso mudar de emprego? Ora a Deus para Deus te dar outro emprego, para você folgar sábado e domingo se você quer, mas enquanto isso obedece ao seu patrão e esteja no seu trabalho, porque a igreja não poderá pagar o seu salário se você perder seu emprego, entendeu? Então o trabalho vem em terceiro lugar. Quarto lugar, mas não menos importante, é a comunhão. A igreja é lugar da família. Mas se você tiver uma tremenda data, eu gosto, o irmão Gomes, o nosso líder dos diáconos, com a irmã Di, de vez em quando o irmão Gomes, ele tem o privilégio de ter o paizão dele vivo, né, irmão Gomes? Aí ele diz, pastor Adelino, estou indo lá no Rio de Janeiro ficar com meu pai. Eu fico com inveja, assim, santa, né? Inveja santa tem? Eu digo, ô glória, vai ficar com o pai dele. Ele vai curtir a família com o pai dele. Eu posso chegar para ele e dizer, não, rapaz, você é diácono aqui, você tem que ficar aqui, ó, domingo, ó. Rapaz, vai ficar para o Rio, nada? Culto? Não, cuida dele. Desfrute da família. Princípio é esse. Cuidar bem da família. Então, a igreja, nós podemos nos reunir em muitos momentos e devemos reunir, mas lembre-se disso, não menospreze um culto. Igreja é a ideia de Deus e você deve estar na igreja, amém? Estamos finalizando. Irmãos, esse Deus tratou conosco que fé e família são assuntos que andam interligados. As escrituras informam exatamente que há esse assunto, fé e a família são assuntos interligados. Eu falei de bênçãos familiares, eu falei de leis, mandamentos familiares, e eu quero dizer para você que também há pecados familiares, sabia disso? Quando alguém na família está em pecado, atrapalha toda a comunhão da família, sim ou não? O pecado de um pode trazer consequência dentro da família. Foi assim com o pecado na questão de Davi. Davi comete pecado e vai refletir na família, sim ou não? Só para você entender que isso é uma realidade. A questão da infidelidade conjugal, eu quero te dizer que isso traz sérias consequências.
E a palavra de Deus ensina que há perdão para todo pecado, há perdão, mas Deus diz para parar de pecar, sair do pecado. Vai e não peques. Foi a ordem que Deus deu para a mulher que foi pega em adultério. Então é preciso dizer que nós servimos a um Deus que Ele perdoa pecados, mas Ele pede para nós, Ele exige de nós que nós abandonemos o pecado. E assim como na família, é onde mais tem às vezes dor, que passamos algum tipo de ferida, algum tipo de problema, também é onde o Senhor opera os maiores milagres, é dentro da família. Irmãos, eu vou trazer só um exemplo para vocês, mas poderia dizer outros. Vocês lembram da história de Jacó e a sua família? A família de José? Eu já preguei aqui sobre isso. Jacó tem preferência por um filho, cuida bastante e manda esse filho, que é José, e vai acontecer um tormento na família, não vai? José vai ser vendido pelos irmãos, vai dar um problema na família. José desaparece, Jacó pensa que o filho morreu, não é tudo isso? A família fica, mas Deus um dia vai transformar a vida de Jacó. Deixa eu ver quem lembra. Qual é o significado do nome de Jacó? Quem lembra? Levante a mão. O que significa Jacó? Trapaceiro? Enganador? Usurpador? Onde é que você leu isso? Está escrito na Bíblia que Jacó significa aquele que agarra. Ele nasceu agarrando o calcanhar do irmão dele, que era gêmeo. Aquele que agarra, esse é o significado original de Jacó, está entendendo? Agora, o comportamento dele, os erros dele, fez ele ser conhecido desse jeito aí que vocês estão falando aí. Aí ficou mais gravado para a gente o jeito errado. É usurpador, é enganador. Aí ficou gravado esse negócio. Mas o nome Jacó significa aquele que agarra. E Deus ainda muda para uma terceira condição: não chamarás mais Jacó, mas Israel. Daí vem a geração, o povo de Israel. Oh glória! Igreja, é através da transformação de Jacó que Deus vai lá também no filho dele, que é José, que se transforma governador do Egito. O filho José vai reunir novamente a família curada, uma família que era destroçada, problema tremendo. Deus cura esta família. Deus quer trazer cura para as famílias. E eu disse que precisava fechar conduzindo para a questão da ceia. Irmãos, Deus, através do seu perdão, uniu novamente a família ali de Jacó e com José. Deus quer unir as famílias. Deus quer unir as famílias para viver eternamente com Ele na glória. Eu mostrei aquelas imagens, eu reunido com a minha família. E a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém da minha família se perca. Da sua também? Isso significa que o projeto de Deus é a família pronta para ceiar. Oh glória! A família, um grupo de pessoas salvas por Cristo Jesus. A família no momento de tomar o pão e tomar o cálice, Deus quer salvar a família. Salvou a família de Noé, salvou a família de Ló. Deus quer salvar a família. Deus quer salvar sempre a família, para que a gente participe, não só aqui desta ceia, mas que a gente participe eternamente das regiões celestiais. Há um texto que eu separei para nós estarmos lendo e finalizando. Então a Bíblia, ela ensina que nós iremos
nos encontrar aqui e também no céu. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Pastor, mas nós iremos nos reconhecer lá no céu, sim ou não? Nós vamos nos reconhecer lá no céu? Quem acha que sim? Quem acha que não? Mas como é que um está no céu e o outro está no céu e um conhece o outro? No caso lá que Deus dá a parábola. E aí? Vocês estão entendendo? A Bíblia claramente ensina que vamos nos reconhecer. Nós só não estaremos no relacionamento marido e mulher como temos aqui na terra. Nós não estaremos pai e mãe como tem aqui na terra. O princípio lá é todo de irmãos, porque o marido é Jesus. Nós vamos casar com Jesus, vamos dizer assim. Ele é o noivo, não é? A Bíblia não chama assim, igreja? Que nós somos a noiva, não importa se homem ou mulher, entendeu, Jesus? Não importa se homem ou mulher, nós somos chamados de noiva de Cristo. E nós viveremos com Ele, vamos casar com Jesus, viver eternamente. Ele é o marido, Ele é o nosso cabeça. Entendeu como é que funciona? A Bíblia dá claramente o entendimento que nós vamos nos reconhecer. Senhor, manda que Lázaro molhe o dedo aí. Um conhece o outro. Mas ninguém passa de lá para cá, diz a palavra, entendeu? Manda que ele desça lá e fala para minha família, para que eles creiam. Não vem para cá, Senhor. Ó, tem lá os profetas para eles crerem. Pastor pregando lá, que creia. Não mandaram você descer não, tem mais jeito não, acabou. Mas a Bíblia diz claramente, entenda isso, que Deus reúne a família aqui para celebrar, mas Ele quer a família reunida eternamente com Ele na glória. Quem assistiu aquele filme da criança, o menino, não sei se é um título, que mostra o menino que ele tem a experiência de ir no céu, quem lembra? Aquele menino, ele vai ao céu, e aí o pai fica espantado, a igreja, o pai é líder da igreja, e fica, como é que vai explicar esse menino que vai no céu, foi no céu, e tal, aquela confusão toda, e o menino um dia vai e diz assim, mãe, olha, a minha irmãzinha, e tal, a mãe, eu nunca falei que ele teve uma irmãzinha que morreu, como é que ele sabe? É que eu tive com a minha irmãzinha. Aí ele diz para o pai também, pai, o meu avô, o céu é de verdade, assista isso para você ver. O céu é de verdade, assista esse filme. E aí o menino diz assim, pai, o meu avô, ele nunca tinha visto o rosto do avô aqui na terra, o avô já tinha morrido, entendeu? E aí o pai vai procurar uma fotografia, e quando o pai acha a foto o pai dele, acha a foto do avô, né, e leva para ele, vai mostrando uma foto, outra foto, quando mostra a foto do avô, ele diz, esse é meu avô. Como é que a criança sabia? Ele disse, quando eu estive no céu, eu estive com meu avô. Igreja, nós temos que nos reunir aqui, é tão bom. Quem gosta de reunir família aqui? Eu amo esse negócio. Mas ele diz assim, eu quero a família reunida na Jerusalém celestial, na glória, eternamente comigo, ceando comigo. E quer ver que o Senhor diz exatamente isso? Só 2 textos, Mateus capítulo 18, abre para mim por favor, versículo 11 ao 14, estamos encerrando nesse momento. Olha só, diz assim, eu estarei com toda a minha família no céu, eternamente. E a sua família? Olha o que está escrito em Mateus 18, versículo 11 a 14. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também, olha só isso aqui, não é vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos não é da vontade de Deus que nenhum de nós se perca. Está entendendo? Não é da vontade de Deus que nenhum de nós se perca, nenhum sequer. Aqui diz da comparação, tem 99, deixa guardada, está entendendo?
E ele vai procurar a que está perdida. Quando ele acha, fica feliz. Ah, mas não fica feliz que tem 99. Não, é que a 99 já está segura, já está tranquila. Ele fica feliz de achar que está perdida, para que venha e faça parte também da família. Nunca desista de alguém da sua família que ainda está perdido, porque Deus quer salvar a família. Mateus capítulo 26, versículo 29. Quer ver que nós vamos estar no céu? E que Deus conta com isso? Mateus 26, versículo 29, o último texto. Olha o que diz aqui, irmãos. E digo-vos que, desde agora, olha o momento da ceia, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo conosco no reino de meu. Vai ter uma ceia no céu? Você está vendo que vai ter? Vai ter uma ceia no céu, igreja? Você quer estar presente lá? Quer a sua família toda presente lá também? Está dizendo, até que beba conosco, convosco, ele, Jesus dizendo, até que beba convosco no reino de meu Pai. A família reunida para ceiar aqui, mas entendendo que vamos estar juntos ceando na Jerusalém celestial. Precisava trazer essa palavra para você, mostrando para você que o nosso Deus é um Deus de família. Desculpe a demora, demorei muito, mas precisava passar esse tão importante momento. A família na mesa aqui. Eu fico olhando às vezes para algum de vocês e meu coração imediatamente eu vou lá orando, Senhor, salva aquele marido. Senhor, alegra o coração do teu filho, salva a família dele. Traz o filho que ainda não está aqui. Não é verdade? Porque cear juntos, aqui e na Jerusalém celestial, não abra mão, você e sua família unidos aqui e unidos por toda a eternidade. Eu quero convidar o ministério